Fala, fiel! O nosso canal Fanático Bicolor vai falar do empate do Papão contra a Cadela de Peruca. Nem prejudicando a gente, eles não conseguiram ganhar. Nem o Papão jogando com 10, eles não conseguiram ganhar. Esse timeco aí é de Série A. Papão jogou muito, Papão foi guerreiro. Vamos falar tudo desse jogo, bastidor e o que vem como consequência. O que o Paysandu tem que fazer? Atuação, quem jogou melhor, quem jogou pior. Pessoal, te inscreve no nosso canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Esse é o canal Fanático Bicolor, o canal da fiel torcida do Papão. Tá? Hype o vídeo, clica no gostei, aperta o sininho das notificações, te inscreve no nosso canal. Pessoal, vamos lá. Falar para vocês como é que foi mais ou menos. Eu não pude ir pro jogo, né? Devido a situações profissionais, eu não pude ir pro jogo. Cheguei em casa praticamente para olhar o jogo, né? E ligo a TV primeiro eu ligo a TV na Rádio Clube. E na semana já do Repá, um jornalista da Liberal, que tem um vídeo circulando aí na internet, um vídeo no YouTube, um jornalista liberal, 3 jornalistas liberal falando, um jornalista liberal fala que um diretor lá da Cadela de Peruca disse que não aceitava menos de 4-0. Tá? A arrogância começou desde daí, o cara da liberal abriu, falou, né? Que no intervalo, no final do jogo contra o Águia, que eles ganharam o Águia lá, ele ouviu um dirigente da Imundice lá da Cadela de Peruca falando que no mínimo era 4-0. E vazou, porque é um dirigente conhecido, né? Não sei nem se depois ele foi chamado a atenção. Quando foi meia hora antes do jogo, eu vou ver a Clube, que eu vou colocando nos locais assim, patrulhando. E na transmissão, o repórter setorista da Cadela de Peruca, que eu não quero nem falar o nome dele, não dá moral para ele, o repórter setorista da Cadela de Peruca fala com o diretor, outro diretor da Cadela de Peruca, e ele fala assim mesmo, achando graça, zoando, meia hora antes do jogo. É verdade, fulano, que o bicho para vitória só vale se for acima de 2 gols? Cara, como é que o repórter da Rádio Clube faz um negócio desse, cara? Achando graça. Bom, não sei se é correto, na minha cabeça eu penso que não. Se fosse o repórter setorista do Paysandu também não ia achar legal. Ele falasse mesmo pro cara sentado, e parecia imagem, porque passa imagem no YouTube, né? Ele conversando com o diretor lá, outro diretor da Cadela de Peruca. É verdade que tem bicho que só vai valer o bicho acima de 2 gols de diferença? Aí o cara achou graça, confirmou. Só acima de 2 gols. O outro repórter setorista da Rádio Clube, esse eu vou falar o nome, Dinho Menezes, chegou pro Van Dijk e falou, olha, estão falando lá que o bicho só vale a partir de 2 gols de diferença. O Van Dijk tá bom, deixa eles falarem. Então eles foram arrogantes a semana toda. A torcidinha deles é arrogante. E eles não respeitam o Paysandu. De novo, eles não respeitaram o Paysandu. Fui pra cultura. Cara, eu não sei se eu sou meio radical, tenho uma outra criação. Hoje em dia as coisas mudaram muito, né, pessoal? Eu vou falar o que eu acho aqui, não estou falando que eu estou certo, que eu estou errado. Passei para a cultura. Na cultura, passando os preparativos do jogo, até então, o repórter da cultura vai entrevistar o presidente da Funtelpa. Cara, o presidente da Funtelpa, com a camisa dos caras, mano. O cara estava lá como presidente da Funtelpa, estava ocupando um cargo institucional. Foi entrevistado como presidente da Funtelpa. Ele com a camisa dos caras, dando entrevista, dizendo que os caras iam ganhar de 2-0, que não sei o quê. É assim, é impressionante como a cúpula, infelizmente, diretiva do Estado é toda pro lado deles, né? É impressionante isso. E assim, eles não escondem, cara. Os caras usam camisa. Tem gente lá dentro como diretor. Então, tudo do lado deles, cara. Então eu não assisto. Agora é minha decisão minha, pessoal. Que não tá falando pra ninguém fazer. Eu não assisto mais jogo na cultura. Tá? Eu não quero mais ver liberal.
E admiro muito o trabalho do Guilherme Guerreiro no Rádio Clube, admiro o trabalho de muitos jornalistas, muito conceituados lá. Cresci ouvindo a Rádio Clube, mas sinceramente não achei nada bonito que esse repórter setorista lá da Imundice fez, zoando o Paysandu, conversando com o diretor, dizendo que era no mínimo 2 gols. Mas enfim, estou dizendo aqui, quem sou eu para dizer para vocês se é para ver em cultura, se é para ver em liberal, se é para ver em Rádio Clube, tá? Eu vi o jogo no canal do Benja. O canal do Benja respeitou as 2 torcidas, o canal do Benja fez uma transmissão maravilhosa. Não estou aqui para puxar saco do canal do Benja, não conheço o Benja, nunca vi. Veio, prestigiou, deu entrevista, falou com os 2 presidentes, falou, porra, foi legal o canal do Benja, a transmissão, tá. Dito isso, sim, então toda a parte diretiva, né, infelizmente os caras vão de camisa lá torcer. Então eu acho que o cara, quando é presidente da Funtelpa, se ele tá lá como institucional, presidente institucional da Funtelpa, ele vai paisana. Ou então ele vai como torcedor e não dá entrevista como presidente. Senão, né, fica difícil. Vou te contar, viu, mano? Aí os caras são diretor lá, entendeu? É difícil, cara. É difícil. Já pensou? Quem manda só é de um lado? Quem manda só joga para um lado? Vamos lá. Dito isso, vamos pro jogo. O Paysandu começa muito bem. Eu disse para vocês que eu queria que o Paysandu começasse apertando eles, mas era o que eu queria, não era o que eu imaginava que ia acontecer. O Paysandu começou muito bem, o Paysandu começou jogando muito bem. Para minha surpresa, para surpresa, acho que todo mundo quase, né? E o Paysandu superior os primeiro tempo todo, pessoal. No lance do gol anulado, do primeiro gol, vamos lá. Eu vou tentar não ser clubista aqui. Eu ainda quero analisar esse lance com mais calma. E eu quero a ajuda de vocês nisso aí. O Ítalo, no primeiro momento, está impedido, tá? Só que, preste atenção, começa uma nova jogada, a bola volta. Eu não sei se é pro Cleiton pego, nessa hora eu não vi. Ou se é do Cliver. A bola volta, do Rincon, a bola volta. Nisso que a bola volta, começa uma nova jogada. E o Ítalo é lançado. Nessa hora que ele é lançado, nessa jogada, ele não está impedido. Faz 1-0 aos 5 minutos o Paysandu. Tá, o VAR anulou esse gol. Eu ainda preciso de analisar bem esse lance. Digamos, eu não vou ser clubista aqui, digamos que o VAR acertou, eu acho que errou, porque inicia uma nova jogada. Mas eu não vou ser clubista aqui. Dizer, o Bruno é louco, o Bruno é maluco. Não, não vou ser clubista. Digamos que o VAR acertou, beleza. O Paysandu continuou atacando. O Paysandu fazia, impressionante como o Brian e o Henrico dominaram o meio campo, tá? Eles conseguiam tomar sempre a bola e o que aquele Marcinho jogou de bola foi uma sumidade. O Marcinho jogou muito bem o primeiro tempo. O Marcinho cadenciou o jogo, abria os espaços, colocava os atacantes do Paysandu. Ele sempre antevia a jogada. O Facundo Bonifácio, eu não vi ele perder, o lateral esquerdo do uruguaio, eu não vi ele perder um lance no primeiro tempo. Jogou muita bola o Bonifácio. E o Paysandu começou a atacar. Teve um chute lá que o goleiro deles defendeu. Teve outro chute que o Cleiton Pego chutou próximo da trave. E o Paysandu foi atacando. Aos 35 minutos, o Rinkel, que até então estava jogando razoável, estava mais ou menos. Faz uma jogadaça, dribla 2, abre o espaço e toca para o Ítalo. O Ítalo pega com tranquilidade e joga no canto do goleirinho deles, do frangueiro lá. Gol do Papão aos 35 do primeiro tempo. E o Paysandu dominando o jogo. Eles deram um chute aos 27 de longe. Acho que foi aquele Uruguai que deu um chute aos 27 que o Gabriel Mesquita não teve nem dificuldade para defender. Paysandu muito mais, e assim, dominante ao ponto de fisicamente, tecnicamente, o Paysandu tomou conta do jogo. Era uma superioridade que impressionava.
Tem um outro lance que o Ítalo é lançado sozinho, e aí eu acho que ele erra, porque era para ele cruzar pro Cleiton Pego que vinha entrando. Se ele cruza pro Cleiton Pego rasteiro, o Cleiton Pego entrava com bola e tudo, era só bola passada do zagueiro. Ele colocou pro Marcinho atrás, o Marcinho chuta no goleiro. Mesmo assim, ele já tinha dois zagueiros dele dentro do gol. O Paysandu perdeu um gol. E o Paysandu continuou atacando. Até que chega o lance capital do jogo. O lance que definiu o jogo, pessoal. 43, 44, 45. O Brian divide a bola com aquele jogador lá, que é o de Pavani, que não joga nada. Divide a bola com ele, entra forte. Depois eu fui ver o lance com calma. De novo, não vou ser clubista. O Brian mereceu ser expulso. Depois eu vendo o lance, mereceu ser expulso. Só que no lance que o Brian entra lá e esse Pavani parece que tinha até morrido, faz um enfeite lá, pegou ele mesmo. O traidor, não gosto de falar o nome, né? O traidor, vocês sabem o que eu tô falando, né? O Judas, ele chega empurrando o Brian. É uma agressão. Nisso que ele empurra o Brian, isso aí, pessoal, não sei o que eu tô inventando, é nítido. O juiz expulsa o Judas, o traidor. Expulsa. Todo o estádio viu. Todo o estádio viu. Ele expulsou. Na mesma hora ele expulsa. E aí fecha o tempo, é confusão para um lado e para o outro. Beleza. A repórter que estava cobrindo o jogo pelo canal do Benja falou várias vezes, olha, aqui o quarto árbitro disse que quem foi expulso foi o fulano lá, que eu não falo o nome, o Judas. O fulano lá foi expulso. E a confusão rolando, a gente está vendo até então, e o cara não saía. O placar eletrônico deu o nome lá do cidadão lá que foi expulso. Desse que eu tô falando, do traidor. Pronto. Quando vai se ver, acabando a confusão, quem é expulso é o Brian somente. O Brian é expulso e o outro lá que empurrou e que foi expulso, que todo mundo viu, que o juiz expulsou ele, até o quarto árbitro, até o placar eletrônico, ficou no campo. Ficou no campo. Aí ninguém entendeu nada. Ele ainda expulsa o auxiliar técnico do Paysandu. Quando ele expulsa o Brian, ele mata o Paysandu. Tenta jogar um clássico, onde teoricamente é um time de Série A contra outro time que está na Série C. Tu jogar 10 contra 11, complica, né, pessoal? E o Paysandu jogou demais o primeiro tempo. Esses minutos finais, eles com um homem a mais, eles cresceram. Beleza. E em um momento na transmissão, quando o juiz ele volta atrás com o cartão, ele faz assim, pá, cartão, vá, corrigiu. Não fez isso. Não fez isso na transmissão. Ele expulsou o cara e voltou atrás e não comunicou ninguém. E aí eu vou fazer um parêntese aqui. O presidente Márcio Tuma foi muito incisivo no final do jogo, dizendo que prejudicaram o Paysandu, que ele nunca viu uma desexpulsão, que desrespeitaram o Paysandu, que falaram o que quiseram, e o Paysandu teve muita hombridade, teve muita honradez. E os jogadores foram muito guerreiros com a camisa do Paysandu. Eu quero parabenizar cada jogador que entrou nesse jogo do Paysandu. Cada jogador eu quero parabenizar. E aí eu vou dizer uma coisa pro presidente Márcio Tuma, pro Alberto Maio. Hoje está sendo lançado o Campeonato Paraense. Vocês sabiam que é hoje só o lançamento do Campeonato Paraense? Onde vai se dizer que o Bampará, que a Funtelpa vai dar um dinheiro pro Paraense como todo ano, desde 2009. Acho que o Paysandu tem que ser forte, cara. O Paysandu tem que ser firme. A gente precisa da grana do Bampará, claro que precisa. A gente precisa da grana da Funtelpa, onde o presidente veste camisa lá dos caras, dá entrevista com a camisa dos caras, representando o governo. A gente precisa da grana da Funtelpa. A gente precisa, a gente não pode abrir mão. Cara, mas o que o Márcio Tuma faz? Presidente, o senhor tem uma nação atrás do senhor. O
eu tenho muita responsabilidade com esse clube. O senhor, o Maia, o Ícaro Sereni, o Diego Moura. Chegou a hora de bater na mesa, presidente. Chegou a hora de dizer que o Paysandu tem que parar de ser prejudicado aqui nesse estado. Até juiz de fora prejudica o Paysandu. Até VAR com os caras de fora prejudicam o Paysandu. O cara é expulso. E depois que a gente vê que é expulso só o jogador do Paysandu. É isso, presidente? Cara, eu pensei em ser radical assim, dizer que o Paysandu ia sair do campeonato. Aí eu pensei assim, não, Bruno, mas a gente precisa do dinheiro. Cara, mas olha que eu acho que quem ia perder mais era o campeonato, viu? Se o Paysandu sai do Campeonato Paraense, mas não vai acontecer isso. Então o Paysandu tem que se posicionar, porque pelo jeito não vão deixar nem o Paysandu chegar na final. Eu quero crer que tudo se dá dentro de uma honestidade, a gente não pode acusar ninguém. Mas só é um lado, né, pessoal? Todo mundo só para um lado, né? Só para um lado, né? E a fiel torcida deu show do Mangueirão. Mais de 18 mil pessoas que pagaram ingresso. Os outros lá deu 3 mil a mais ou 4 mil a mais, porque eles ganharam 13 mil ingressos. Eles ganharam 13 mil ingressos. Quem foi pro jogo do Mirassol ganhou ingresso. Ganhou o ingresso. Por isso que tinha mais gente do lado deles. Que ganharam ingresso. Nós compramos 18 mil ingressos. Então, pessoal, eu acho que o Turma tem que chegar hoje, vai ter as autoridades lá, vai ter as autoridades a hoje, não sei se é no Palácio do Governo. Dizer, parem de brincar com o Paysandu. Parem de achar que o Pará só tem um lado. Respeitem o Paysandu. O outro clube lá, Cadela de Peruca, não respeita, mas eu não quero saber deles, não é problema deles. Eles vão se lascar na Série A. E eu aqui falo pelo Paysandu. O Paysandu honrou a camisa. Jogou demais. O segundo tempo, o Paysandu só se defendeu, não tinha o que fazer. Mesmo assim, o Paysandu conseguiu fazer alguns ataques. Mesmo assim, no segundo tempo, num escanteio, a bola sobrou para o Marcinho, que ali eu acho que ele errou, não era para ele ter chutado forte pro alto, era para ele ter chutado rasteiro. Talvez ali ele conseguisse fazer gol naquele goleirinho. O Paysandu teve outras chances. O Thalisson entrou, o Libonati entrou, o Taylor entrou. E agora eu vou falar de cada jogador. O Paysandu então segurou um segundo tempo, difícil. Eles não tinham jogada, pessoal. Eles fizeram um gol. O cara errou o chute. Errou o chute. E aí a bola passou pelo Edilson, que não viu. Ele chutou de novo. A bola desviou no Quintana entrou. Não culpa o Quintana, ele tentou tirar. E os caras só dando chuveirinho na área, que não tem uma jogada. O técnico deles, eles com 11, o técnico deles tira um atacante e bota 2 zagueiros. Cara, o técnico deles ainda bem que o técnico deles não é bom. Valeu, Osório. Osório, né? Osório. Valeu, Osório. Então o Paysandu jogou com muita raça o segundo tempo, com 10. Segurar um empate com 10 é difícil demais. Contra o chamado clube de Série A. Beleza. Vamos lá, as atuações. O Gabriel Mesquita não teve culpa no gol. Não foi seguro. De vez em quando tinha que fazer uma cera mesmo para segurar o jogo. O Gabriel Mesquita foi bom, foi bem. O Edilson guardou mais a lateral, não comprometeu. Não jogou, não apoiou muito, mas não comprometeu, tá? Castro e Quintana, no começo o Quintana parecia um pouco nervoso, depois ele começou a jogar bem. Quintana mostrou autoridade, experiência. Castro muito bem na zaga também, a zaga foi experiente. Castro e Quintana, muito bem a zaga do Paysandu, no primeiro e no segundo tempo. O gol não culpa o Quintana, foi chute forte, que ele tentou tirar. Lateral esquerdo, Facundo Bonifácio, um dos melhores em campo, jogou muito, muito, muito. Teve perna para jogar, para cruzar, para fazer um 2 na lateral, para fazer jogada de ultrapassagem. Eu já imaginava que era um jogador raçudo, é uruguaio. Jogou muito o Facundo Bonifácio, bom reforço do Paysandu, tá? O Brian jogou muito bem, só foi afoito na questão da expulsão, que mereceu a expulsão, tá? Mereceu a expulsão, mas o outro tinha que ser expulso lá.
O Henrico jogou muito bem, o moleque tem personalidade, teve uma hora que ele tirou a bola lá e vibrou com a torcida. Ah, Bruno, é papo furado, mas vibrou. Repaz, isso conta. Moleque novo, de personalidade, o Henrico. Sempre faz partidas boas na média. Cara, o Marcinho tomou conta do meu campo. Marcinho jogou demais. É a qualidade que faltava no meu campo do Paysandu. É um jogador que joga de cabeça erguida, é um jogador que conhece os atalhos do campo. Ele cansou no segundo tempo. Também por isso foi substituído. Mas, para mim, ele e o Facundo Bonifácio foram os craques do jogo. Tá? Muita gente no Paysandu jogou bem. O, o, o Hinkel jogou. Quando ele faz aquela jogadaça do gol, para mim, ele já paga, porque ele não estava jogando tão bem. E ali, quando ele faz aquela jogadaça do gol, ele fez uma jogada que deu o gol para o Paysandu, uma jogada muito boa. Moleque novo da base, gostei muito, principalmente nessa jogada. Cara, o Ítalo, deixa eu falar pra vocês, a gente tem sorte pra atacante. O que a gente não tem sorte pra goleiro, a gente tem sorte pra atacante. O Ítalo, ele fez o primeiro gol, cara, ele humilhou o goleirinho lá. O goleirinho foi pra um lado, ele tocou no canto. O primeiro gol que foi anulado. Eu ainda preciso ver desse lance direito. O segundo gol, ele dá forte no canto do goleirinho lá e ele não pega. Então nós temos um atacante. Se vocês forem ver, o Ítalo teve essas duas chances. Guardou as duas. Não me lembro de outra chance que ele teve, ele chutando. Duas chances, ele guardou as duas. Nós temos um atacante finalizador, nós temos um atacante que faz gol. E o Pego também jogou bem, se mexeu, procurou espaço, tentou cruzar, tentou chutar. Não fez gol dessa vez, mas gostei muito do futebol do Cleiton Pego. Ele não se esconde do jogo. Ele é um jogador que tem qualidade. Gostei muito do futebol dele. No segundo tempo, o Paysandu começa a fazer substituições. Ele entra com o Lucão, que também foi muito bem na zaga, o Lucão. E ele tirou. E entrou com o Lucão, acho que ele tirou o Hinkel. Ele tirou o Hinkel, entrou com o Lucão. E jogou bem o Lucão também. Se esforçou, jogador alto, zagueiro alto. Eles deram muita bola na área, cruzado. O Lucão jogou muito bem. O Taylor é baixinho. Ele também deu umas escapadas. A gente vê que é um jogador promissor, um jogador bom de contra-ataque, o Taylor, que é o que veio do Atlético Goianiense. Não vamos confundir com o Thalisson. O Taylor jogou bem também. O Thalisson, deixa eu falar para vocês, a gente vê que ele tem muita qualidade, ele tem muita habilidade. Só não gostei de algumas vezes que ele tentou passar no meio dos caras, principalmente umas duas vezes que ele estava perto da área do Paysandu, em vez dele chutar a bola para frente ou tentar lançar para alguém, ele tentou driblar ali. Uma vez ele perdeu a bola, quase criou um contra-ataque perigoso para os caras. Então, o Thalisson tem que fazer jogada de firula lá na frente. Ele tem habilidade, ele é um bom jogador. Muitas das vezes ele tentou fazer jogada aqui na intermediária do Paysandu, tá? Depois entrou o Danilo Peu também. Não mudou muita coisa, não vi nada muito diferente. E o Paysandu foi esse. O Paysandu entrou abafando eles não esperavam isso. O Paysandu dominou meio campo no primeiro tempo. Com 3 homens, o Paysandu dominou meio campo. O Paysandu ganhou eles não só na vontade, ganhou na técnica. E no segundo tempo não teve muito esquema de jogo, porque o Paysandu teve que se defender. Mesmo assim, os momentos que o Paysandu tinha a bola no pé, tentava controlar o jogo, tentava chutar para frente, tentava fazer contra-ataques rápidos, tá? Pessoal, assim, eu penso que é um jogo que a gente não pode se iludir de achar assim, é o time da Série C, é o time que está pronto, é o melhor time do Brasil. Não é isso não, pessoal. Mas a gente tem que ter a consciência que o Paysandu fez um jogo muito melhor do que todo mundo esperava. Tinha gente que comentava no canal, fazia comentário que o nosso time era muito ruim, que a base ia passar vergonha, que o Paysandu tinha que contratar, porque senão tinha que pegar porrada de feio dos caras, que a gente ia passar vergonha. Muita gente que torce pra gente falava isso, pessoal. Então, assim, os caras não viraram craque de uma hora para outra. Assim como eu digo sempre, quarto jogo do Paysandu, né? Porque fez 1, 2, 3 jogos bem, 4 bem, que já é o melhor time do mundo. Também não é o pior, pessoal. A gente vê que tem jogadores promissores aí. E tá chegando reforço, tá chegando o Miqueias também, volante.
Chegou o Tyler, que a gente viu que tem qualidade. O Thalisson, que a gente viu que tem qualidade. Então o Paysandu já está começando a formar um time mais forte. Tem algum desses moleques aí da base que dá para aproveitar. Né? A gente vai disputar uma Série C. Então isso serviu para aumentar a autoestima nossa, para mostrar que nós temos um time brioso, que honra a camisa, que luta. Isso pra gente é o mais importante, pessoal. Nós não perdemos um clássico, mas era pra gente ter ganho. Se a gente não é prejudicado como a gente foi, a gente ganhava esse jogo. Vocês têm dúvida disso? Que a gente ganhava esse jogo? Vocês têm dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente ganhava esse jogo. Não tenho dúvida nenhuma que o Paysandu ganhava esse jogo. Nenhuma. Então, precisaram expulsar um jogador do Paysandu para eles empatarem o jogo. Tá certo? Então, pessoal, isso foi no clássico. E assim, eu acho que a torcida mais do que nunca tem que abraçar mais o time. Nunca deixou de mão. Nós vamos fazer 2 partidas fora agora, contra Cametá e contra Santa Rosa. Confirmar nossa classificação. E, pessoal, sinceramente, pessoal, está começando a deixar o Paraense de lado. Porque, pelo jeito, pessoal, a gente vai ser prejudicado, pelo que eu estou vendo. Né? Não vão deixar de ser campeão, né? Será que não vão? É difícil, cara. Porque se todo jogo for assim, a gente, sabe? Eu acho pouco provável. A gente tem que ir contra muita gente para ser campeão, cara. Pelo visto, né? Então a gente tem que jogar mais, a gente tem, sabe? A gente tem que fazer, jogar muita coisa, porque eu acredito na honestidade das pessoas, sabe? Eu quero crer que esse campeonato é de pessoas honestas ainda. Eu não posso duvidar da honestidade das pessoas. Eu não tenho isso, eu não posso falar isso, eu não posso duvidar. Eu não tenho provas, nada. Então, só quero que façam o correto. Não precisem ajudar ninguém, tá bom? Mas eu disse que o Campeonato Paraense é difícil. Difícil por todas umas circunstâncias, sabe? Vamos pensar na Série C, vamos jogar o campeonato assim como preparação mesmo. Se deixarem, se não tiver nenhum tipo de outros artifícios, a gente tem chance de ganhar o Paraense, a gente provou que tem chance de ganhar o Paraense. E vamos lá, pessoal, vamos lá, a gente tem um time que vai chegar reforços. Mais do que nunca a gente precisa apoiar o time comprando camisa, comprando sócio torcedor. E Tuma, Maia, vocês têm uma nação por trás, hein? Nos representem. Nos representem. A gente compra a briga. Nos representem. E eu não tenho dúvida que vocês vão nos representar. Tá bom? Pessoal, esse foi... Pode falar o pós-jogo do clássico, tá certo? Te inscreve no nosso canal, aperta o sininho das notificações, pessoal, para receber sempre os nossos vídeos. Clica no gostei, hype o vídeo. Tamo junto!